Muito boa noite, começando com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Ando muito a pé e sinto a natureza me ofertando as riquezas que ela possui. No Livro dos Espíritos, ainda falando sobre o gozo dos bens terrenos, a pergunta 712. Com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-la dos excessos. E Kardec faz uma observação, faz uma anotação. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim o homem é impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, Deus quis também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, da qual ele deve usar a razão para se defender. No livro A Gênese, ainda sobre fazendo o esboço geológico da Terra, entramos no período primário, que, de acordo com a escala de tempo geológico moderna, é a era pré-cambriana. O primeiro efeito do resfriamento foi a solidificação da superfície exterior da massa em fusão e a formação aí de uma crosta resistente que, delgada a princípio, gradativamente se espessou. Essa crosta constituía a pedra chamada granito de extrema dureza, assim denominada pelo seu aspecto granuloso. Nela se distinguem três substâncias principais: o feldspato, quartzo ou cristal de rocha e a mica. Essa última tem brilho metálico, embora não seja um metal. A camada granítica foi, pois, a primeira que se formou no globo. É a que o envolve por completo, constituindo, de certo modo, seu arcabouço ósseo. É o produto direto da consolidação da matéria fundida. Sobre ela, e nas cavidades que apresenta a sua superfície torturada, foi que se depositaram sucessivamente as camadas dos outros terrenos posteriormente formados. O que a distingue destes últimos é a ausência de toda e qualquer estratificação, quer dizer, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura, que não é disposta em camadas. A efervescência da matéria incandescente havia de produzir nela numerosas e profundas fendas, pelas quais essa mesma matéria extravasava. O efeito seguinte do resfriamento foi a liquefação de algumas matérias contidas no ar em estado de vapor, as quais se precipitaram na superfície do solo. Houve então chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros regatos de ferro, cobre, chumbo e outros metais fundidos. Infiltrando-se pelas fissuras, essas matérias constituíram os veios e filões metálicos. Sob o influxo desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou alternativas decomposições. Produziram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos,
distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificação regular. Vieram a seguir as águas, que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizavam de novo, recaíam em chuvas torrenciais e assim sucessivamente até que a temperatura lhes facultou permanecerem no solo em estado líquido. É a formação dos terrenos graníticos que dá começo à série dos períodos geológicos, aos quais conviria se acrescentasse o do estado primitivo de incandescência do globo. Tal o aspecto do primeiro período, verdadeiro caos de todos os elementos confundidos à procura de estabilização, período em que nenhum ser vivo podia existir. Por isso mesmo, um de seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. Impossível se torna assinar duração determinada a esse período, do mesmo modo que aos que se lhe seguiram. Mas dado o tempo que se faz mister para que uma bala de determinado volume, aquecida até o branco, se resfrie na superfície ao ponto de permitir que uma gota de água possa sobre ela permanecer em estado líquido, calculou-se que, se esse projétil tivesse o tamanho da Terra, necessários seriam mais de 1 milhão de anos. Então, depois dessa aula de geologia, vamos terminar com algumas trovas. O mal é o mesmo em ofensas de obsessões infelizes, quando dizes e não pensas, quando pensas e não dizes. É de Marcelo Gama. Mãezinha, não sei ao certo onde a ausência dói mais fundo, se na paz do firmamento, se na dor que envolve o mundo. É Rubens de Sá. O ouro, por mais renome, guarda esquisita função. No cofre piora a fonte, no trabalho gera o pão. É Virgílio Brandão.